Café extraordinário acontecendo. Tema: cuidar de quem cuida. Hoje com a nossa convidada especial, a professora Poliana. Foi minha diretora, foi professora e diretora da NADA. Marcos, figura conhecida por todos os taubatianos. E eu estou cercada sempre de professores, né? Gente, vamos começar então. Vou perguntar para a professora como começou essa vontade de falar de cuidar de quem cuida. Em que momento você quis falar disso? Thaís, Marcos e Nath, como é que começou isso? Começou na educação. Em 2016 eu assumi como deputada federal e presidi uma comissão que acompanhava a elaboração da Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que norteia a educação do nosso país, tanto de escolas públicas como também de escolas privadas. E no conjunto daquelas habilidades e competências a serem instituídas como direito das crianças, a gente tinha ali o conjunto das habilidades e competências socioemocionais, como um grande avanço, dado a necessidade que, inclusive, a própria OMS, na época, ela tinha apresentado uma documentação, o Atlas da Saúde Mental, onde até eu utilizei como justificativa desse trabalho, né? Onde se identificava que 50% dos problemas mentais começam aos 14 anos. Então, a OMS, ela finalizava o documento fazendo um apelo para a educação para auxiliar nesse processo a respeito de uma espécie de alfabetização emocional, para a gente se conhecer mais. Eu comecei a fazer a seguinte pergunta: ok, nós vamos aprovar esse documento e vai garantir isso como direito da criança, vai ser dever então dos educadores desenvolver esse conjunto de competências. Mas como que esses educadores estão com as suas competências? E foi aí que eu acabei identificando a lacuna. Porque quando nós perguntávamos aos educadores como eles se sentiam em relação às competências socioemocionais, de autoconhecimento, autocuidado, autorregulação, numa escala de 0 a 100, o percentual era mínimo. A maior parte não chegava nem a 50%. E aquilo me fez começar a estudar mais o tema, a pesquisar, até porque, como profissional e como pessoa, eu parto da seguinte premissa: a gente precisa ter coerência. O que eu falo, o que eu quero, seja em casa para o meu filho, ou para alguém que está sob os meus cuidados, ou então na escola com o meu aluno, com a minha equipe, eu preciso praticar aquilo. E com isso veio pandemia e toda essa problemática se intensificou mais ainda. Opa, pera, tem que cuidar deles primeiro para dar conta, para eles darem conta. Sim. Né? Para eles entregarem alguma coisa. Em psicologia, eu sou psicólogo também, tem uma frase que a gente sempre usa, que é assim: ninguém cura se não tiver curado. Não é? Enquanto a palavra conduz, o exemplo arrasta. Não é? E nós tínhamos cerca de 5% antes da pandemia da população brasileira acometida de depressão. Entre a população de professores, esse número já era mais que o dobro, era 12%. Sabe para quanto foi durante a pandemia o percentual de professores com depressão? Mais 75%. Então você imagina o ambiente escolar, a situação. Eu tenho uma amiga que ela tem cargo na outra cidade, ela quer exonerar, ela não está aguentando o sistema. Todo esse ambiente acabou que acentuando mais ainda essas questões mentais, emocionais, psicológicas, e o profissional ali tendo que dar conta de preenchimento de planilha, de nota. Quando eu falo de cuidar de quem cuida, ainda eu assim encontro alguns olhares: mas isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Eu acredito nisso. Infelizmente. Agora, eu acredito que não também... inventa, né, Poliana? Não inventa. Não inventa moda. Não inventa moda. A gente... A maior parte da formação de professores, não sei se vocês sabem, hoje no Brasil, ela acontece online. Sim. E por mais que a gente tenha, sim, cursos de qualidade, nós sabemos que também temos cursos que não são de qualidade. Sim. E o resultado a gente está vendo quando chega, a dificuldade, às vezes, até desse profissional se expressar.
quando eu faço essa apresentação dessa proposta, né, para outras pessoas, e eu sinto esse olhar, tipo, não, o foco é o aluno. Eu falei, sempre é o aluno, claro que é o aluno. Agora, quando eu cuido de quem cuida desse aluno, eu tenho uma condição de ter um melhor resultado. Você sabe que eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu repito de propósito, sabe? Gerar é melhor do que fazer. E o fazer é importante também, mas o gerar é esse, todos os dias eu vou cuidar de mim, porque estou vulnerável a tudo. Tudo pode acontecer. Está falando aqui da pandemia, as professoras do Benjamin, inclusive, fizeram uma reunião. Você não tem ideia, eu tenho que fazer reunião para pais. Por favor, escutem os seus filhos, porque chega aqui eu tenho que pegar todos no colo, eles querem colo, crianças com 5, 6 anos, porque eles estão pedindo muito afeto. Pronto, aí você trouxe um ponto muito legal, porque quando eu falo de cuidar de quem cuida, então nós temos sim aqui, o meu trabalho hoje é voltado para cuidar de quem cuida da educação na escola e também temos todo o projeto desenvolvido para cuidar de quem cuida da família em casa. Tiram demais, né? Os pais olhando, nossa, meu filho já era para estar assim, né? E não está, as crianças da educação infantil sem a convivência. Eu recordo em casa, na nossa família, por exemplo, a neta do meu esposo, durante a pandemia, ela ali de 2, 3 anos, até minha sobrinha a gente notava, né? Não falava tanto. Era aquele vocabulário de casa. Quando foi para a escola, um mês depois já era outra criança. Mas por quê? Descobriu o mundo. É o poder da convivência. Mas voltando ali e ouvindo os pais, as queixas, tudo, eu falei, gente, nós precisamos fazer alguma coisa com os pais também. Então, não significa assim, escola de pais, porque quem sou eu para ensinar uma mãe, um pai a ser pai e ser mãe? O que eu posso contribuir aqui, como professor e com a experiência que eu tenho, é uma escola com pais. Como que funciona essa escola com pais de forma que fortaleça? Porque fica uma queda de braço, né? Às vezes eu ouvia assim, eu estou ensinando melhor que a professora na escola. E pode acontecer, pode. Você está ali só com o seu filho, de repente você tem esse dom, essa habilidade. Agora, será que você vai ter todo esse tempo? Será que você teria essa mesma desenvoltura com 25, 30 alunos em sala de aula? Ouvindo aqui, não, pera lá. Então a gente precisa olhar para cuidar de quem cuida em casa também. De forma que a gente consiga apresentar ali aos pais qual é o lugar da família nesse processo de ensino-aprendizagem, qual é o lugar da escola. Vou dar um exemplo aqui. A professora fala bastante, né, gente? Mas é isso. Hoje é sua vez, hoje é sua vez. No meu método de trabalho, eu faço a anamnese da minha turma. Da minha turma, da equipe que eu vou trabalhar, eu gosto de fazer esse mapeamento. Então, algumas coisas, por exemplo, que eu consigo já diagnosticar na anamnese são pessoas com probabilidade de irritabilidade, pavio curto, ou então dificuldade de memorização. E quando eu fiz, já tinha ali mapeado. E claro que a mãe, depois da reunião, veio trazer a queixa para mim, confirmou, né? Poliana, mas olha, eu estou com um problema com meu filho, eu até vou levar ele no médico. Os termos, assim, ele é muito voado, não presta atenção em nada, nossa, não se concentra. Aí vem as perguntas. Eu falei, então, eu estava olhando lá, uma das coisas que o Sara me respondeu é que ele dorme muito tarde, né? Que ele vai dormir depois das 11h30, meia-noite. O que ele faz? Quem tira esse menino do videogame? Quem tira? Então, assim, eu esperava que você. Então, qual é o lugar da mamãe e do papai? E, para quem estuda um pouquinho de neurodesenvolvimento, vai entender que o sono, gente, para uma criança, ele é essencial para o crescimento dela, físico, como também para a consolidação de memória. Então, quando eu trouxe isso para ela, a gente conseguiu sensibilizar para que ela fizesse alguns ajustes na rotina, só que primeiro ela também precisou cuidar dela. Fazer um ajuste dela, daqui a pouco
Ela, nossa, vou ter que conversar com meu marido também. Eu falei, exigir da criança, muitas vezes o que a gente está oferecendo para ela como uma referência, para ela ver que aquilo é necessário, que aquilo faz parte, que aquilo é bom. Mães, papais, não esperem um professor ou um pediatra falar que você precisa dormir, para o seu filho dormir, porque isso é o básico. Pra gente que é adulto, na nossa idade aqui, minha, né? 48 anos, e pra quem tá, ela também é acima dos 30, o sono vai ajudar muito na questão do rejuvenescimento. Sim. Só que dá trabalho, não? Né? Dá, porque a gente vai trabalhar justamente com essa questão nossa de zero, aliás, a partir dos 20 anos de idade, que é a teima, né? Muita gente faz birra. Quer o seguinte, quer que tudo ao redor mude, mas a parte dele, por vezes, ele presta atenção de fazer. E eu falo isso, gente, porque eu tenho muito comigo de vez em quando. Quais são os passos para essas pessoas que precisam começar a se cuidar para dar conta de cuidar dos outros em todos os contextos, tá, gente? Na escola, em casa, cuidar do pai, cuidar de um filho especial ou não, cuidar dos alunos. Bom, primeiro passo, a gente precisa reconhecer que precisa de cuidado. Segundo passo, é difícil. Vem até se é difícil, né? Pegar aí e se cuidar, vou pensar que tem aquela chuva de desculpa, procurar ajuda profissional. Isso pode te ajudar. E terceiro passo, né, que eu acredito o seguinte, a sua parte não adianta. Você pode ir no melhor médico, na melhor nutricionista, ou então, de repente, um super psicólogo. E vai ter sempre uma parte que lhe cabe. Então, quando a questão é cuidar de quem cuida, a gente sempre vai trabalhar isso. A nossa responsabilidade de cuidar da gente, sabe? De cuidar bem do filho, da filha, do nosso pai, da nossa mãe. Qual é a postura de um adulto? É fazer o que precisa ser feito, né? E não ficar sempre atribuindo a parte que lhe cabe a um outro. Terceirizar a responsabilidade. E tem várias formas. Às vezes as pessoas têm uma mania de achar que autocuidado é pagar uma academia cara, é comer comida muito elaborada. Gente, olha, vai muito além. Para caminhar, Eu faço fazer caminhada, sabe pagar? Às vezes eu falo assim, às vezes eu posso sem caminhar, falo, às vezes é para emagrecer, às vezes é para eu dar conta. Sim, os maiores pensadores ao longo da humanidade, vários deles utilizavam de caminhadas assim, ó, para pensar, porque realmente ajuda. Dentro do corpo acontece uma série de coisas que ajudam muita gente. Beber água. Gente, olha só, nós vivemos num país que nós temos água em abundância. Vamos olhar para isso com uma dádiva. Beba água. Dormir mais cedo. Ah, mas no ritmo. Olha para o seu celular, vê lá o quanto tempo você está usando com rede social, que com certeza você vai encontrar ali o tempo que você está dizendo que você não tem para cuidar de você. Eu vejo às vezes carrinhos no supermercado, famílias comprando aquele monte de industrializado, bolinho, manda o bolo, aquele bolo, né? Aquele bolo lá, todo dia para criança, todo dia. Pois é, e aí por que não a fruta? Exato. Eu costumo dizer assim, que são coisas simples no dia a dia. Você, de repente, está tão atribulado, parar para admirar um jardim, uma flor, aqueles 15 segundos que você fica ali, Contemplação, na contemplação, você tem estudo científico hoje, do quanto que isso dá uma, em computação, como é que a gente faz? No seu cérebro. Reseta tudo. Dá uma ajuda, autorregulação, o filho está fazendo vida, tudo, ao invés de você ir na mesma vibração ali, respira, gente. Um curso recentemente sobre saúde mental nas escolas. Menciona lá na comunicação não violenta o show do lobo, que é a atenção. O show do lobo isso vale para tudo, tá? É isso que a professora disse. Se você não consegue respirar, você vai mais alto, você surta, sabe? Surto. Se alguém tá te chamando de surtado, não fica feliz não. Fala, eu sou surtado. Não, tá?
vai procurar ajuda, né? Tem humildade. E a gente já falou, e vamos repetir sempre, o Brasil está no ranking burnout, ansiedade e maior uso de telas. Na questão do burnout, eu vi uma pesquisa recente. O Brasil está em segundo lugar, perde só para o Japão. Será que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental? Muito obrigada, professora Poliana. Quer fazer mais alguma consideração sobre esse livro maravilhoso? Eu trouxe esse livro para você porque é o seguinte, esse é meu último livro, Uma Escada para o Céu, que a gente lançou pela IMEP. Um livro que tem uma premiação internacional do Books Awards. E o que a gente trata no livro? A gente trata da importância da presença. Por que essa escada para o céu? Porque a menina começa a imaginar, alguém fala para ela que o céu é o lugar onde a gente é feliz. Então ela começa a buscar isso, como se a felicidade só estivesse lá em algum lugar. Quando ela vai subindo essa escada da imaginação dela, ela começa a perceber uma série de situações ao redor e diz, poxa, eu sou feliz com essas coisas também. Então nem sempre a felicidade vai estar lá, a felicidade está aqui, ó, nesse momento que a gente está, eu aqui te reencontrando ex-alunas. O nosso céu está acontecendo aqui, né? Detalhes do dia a dia que quando a gente para observar, né, esse estado de presença, ajuda, né, a gente a se cuidar melhor. E quando a gente está bem, a gente consegue também transbordar, oferecer para o outro algo de melhor. Como se a gente fosse um difusor. É isso. Muito obrigada. Esse foi o nosso café extraordinário. Um papo super gostoso. Obrigada, professora, pelo seu sim. Compartilhar tudo isso com a gente. Obrigada, Marcos. Obrigada, Ana. Eu que agradeço e que a gente possa, com ações como essa, sensibilizar cada vez mais escolas, famílias, empresas a criar essa rotina de bem-estar. Um beijo, até a próxima.